Sementes de Fé. Com o bispo Oídes José do Carmo. Eu vou ler a palavra de Deus, 1 de Pedro, capítulo 3, os versos 13 a 18, e no capítulo 4, os versículos 1 a 5. Assim nos diz a palavra de Deus. E qual é aquele que vos fará mal, se fordes zelosos do bem? Mas também se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados. E não temais com medo deles, nem vos turbeis. Antes, santificai a Cristo como o Senhor em vossos corações, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência, para que, naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom porte em Cristo. Porque melhor é que padeçais fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo mal. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito. No capítulo 4, a partir do verso 1. Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque é bastante que, no tempo passado da vida, fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borrachices, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. E acham estranho não correrdes com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós, os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Amém. Podeis assentar, meus irmãos, Deus abençoe. Bem, amados, eu tenho lido essa noite a palavra de Deus, não por acaso. Tome esse texto, como quer fazer uso de alguns outros. Eu sou assinante de uma revista de circulação nacional, que não vou dizer o nome dela para não dar ibope, já dei ibope para ibope, não é? E nem o nome do articulista que fez o artigo, que escreveu o artigo. Mas tinha um título que chamou muita atenção minha, do Brasil e do mundo. O título da revista era Esta Gente Incômoda. Quando você vai ao artigo, é um artigo totalmente depreciativo contra nós, os evangélicos. Uma pessoa ultra radical na posição, que queria combater o nosso radicalismo. Então, pelo ódio destilado ali naquele artigo, ele mostra que ele não tinha moral para poder atacar a gente. Se fosse alguém que nos amasse e quisesse o nosso bem, e nos vendo num caminho um tanto quanto ruim, segundo a ótica dele, ele teria até moral para isto. A gente lamenta por um lado, esse lado de ser atacado, depreciado, isso é ruim. Mas ele deu um grande testemunho, louvando a igreja de Jesus. O objetivo não era esse, mas ele autenticou o nosso trabalho como algo bom, bem feito. Dentro do que nós propomos ser neste mundo, realizar, não foi um testemunho de alguém de dentro aqui,
Foi alguém de fora que fez uma leitura muito elogiável, muito apropriada a respeito da igreja do Senhor, a respeito dos evangélicos. Aquele artigo autenticou a nossa conduta como boa. Quando ele diz essa gente incômoda, essa gente que está incomodando quem? Segundo ele, a elite desse país, a elite cultural, a elite econômica, a elite política. Essa gente que está incomodando. E ele nos elogiou muito, porque quando ele define em que estamos incomodando, ele coloca lá dizendo: é um povo contra a evolução, contra o progresso da humanidade. Eles não aceitam a pedofilia, são contra o aborto, combate a ideologia de gênero, critica a exposição lá no museu em São Paulo e no Rio Grande do Sul. Pior seria se nós fôssemos coniventes com essas coisas. Perderia completamente o sentido da igreja na terra. Essa gente incômoda, que não aceita, segundo ele, a desconstrução da família tradicional, não aceita novos modelos de família. Esse povo incomoda. Enquanto alguém de dentro está achando que nós estamos desviados, ele está dizendo: vocês estão no centro da vontade de Deus, vocês estão corretíssimos. Que bom que tenha havido de um adversário. Nós não estamos tirando ele, porque isso não é papel da igreja, não é função do povo de Deus. A Bíblia diz que Jesus, quando era injuriado, ele não injuriava. Quando era perseguido e maltratado, ele não fazia a mesma coisa. Antes entregava na mão do Pai. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que estão fazendo, o que estão dizendo. Jesus diz o seguinte: que nós temos alguns motivos para nos alegrar nesta terra, para exultar aqui neste mundo enquanto igreja do Senhor. Mas uma das razões que ele coloca em Mateus capítulo 5, versículos 12 é o seguinte: exultai e alegrai-vos, quando mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa, porque é grande o vosso galardão nos céus. Se alguém levanta contra vocês, por causa que vocês estão obedecendo a palavra de Deus, não entristeça com isso não, alegre o seu coração. Louve a Deus por isso. Estão cumprindo a sua missão na terra. Esta gente incômoda, morena, brasileiro. Aí Jesus vai lá e diz o seguinte: eu te dou graças ao Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultou essas coisas ao sábio e entendido e as revelaste aos pequeninos, porque assim te aprouve. E vem o escritor sagrado e diz: vede, irmãos, segundo a vocação de vocês, que não são muitos nobres, não são muitos poderosos, não são muitos ricos. Tem nobres no meio evangélico? Tem. Tem ricos? Tem. Tem poderosos? Tem. Mas não são muitos. Porque essa elite aí está incomodada. Que bom, irmão. Nós estamos cumprindo com Joel: tocai a buzina em Sião, perturbai os moradores da terra. Estamos levantando contra essa dissolução que Pedro fala aqui, ó. Acha estranho nós não corremos com eles no mesmo desenfreamento. O mundo não tem freio, a sociedade não tem freio. Outro dia eu ouvi alguém na televisão dizendo o seguinte: vamos ter que reinventar o sentido da palavra normal. Normal perdeu o significado. Você sabia o que era normal antes, agora não sabe mais, porque está tudo normal. O amargo virou doce, o doce virou amargo. Tudo é normal para este mundo. É normal uma senhora levar a filha
e tocar no homem nu ali no museu, não é normal. Isso é arte. É normal o incentivo da pedofilia naquela exposição lá no Rio Grande do Sul. É normal vilipendiar artigos sagrados das religiões. É normal. É normal ensinar nos colégios, com a menina e o menininho, que você não é menino nem menina, você é o que você quiser ser. Normal. Da gente é um horror, não é? Para eles é normal. Quando esse povo, que já somos aí uns 40%, e amanhã seremos 50%, se levanta, é uma gente incômoda, que não deixa eles pecar à vontade, não deixa eles ficarem na dissolução que estão, sem o evangelho acusando a consciência deles. Nós não vamos fazer nada no sentido assim de agressão. Nós estamos nos levantando na força do Senhor, mas entregava para aquele que vai julgar vivos e mortos. Essa guerra não é nossa, essa guerra é de Deus, e Deus usa esse exército aqui para se levantar. Fique firme, irmão, não saia das fileiras de Jesus, não se deixe abater por nada neste mundo. Nós estamos no caminho certo. O louvor do mundo para nós seria terrível, um atestado que estamos desviados, mas a condenação do mundo é um atestado que eu estou no caminho certo, que a igreja está vivendo o pleno evangelho de Jesus. Que assim permaneçamos. Sementes de fé. Com o bispo Oídes José do Carmo.